Vai ser dado início à partida, o árbitro confere o relógio, vai autorizar. Benjor parado no meio com a bola, camisas verdes, calções brancos, meias brancas com lista vermelha para o time da MTV. Ele sai jogando com o número 6, que é João Marcelo Bosco, ele que já toca para Benjor. Benjor tenta seguir pela lateral, entrou duro, rachando no lance o número 12 do Viper, Murilo. Bosco, ele que faz boa finta na linha de fundo, ele cruzou, tem Benjor na sobra. Ô Benjor, chutou a bola lá no Taj Mahal, Jorge Benjor agora, devolveu para ninguém. Impressionante esse lance. E vou fazer o possível para que a gente possa sair do campo já no primeiro tempo com uma vitória expressiva. Vai, pega o Benjor, marcou o gol! Veja a entrada, Benjor rachou com o goleiro, deu toque sutil, a bola foi entrando devagarinho no gol, estufa a rede, 1-0, equipe da MTV, veja no replay. Enquanto a nossa reportagem entrava num lance de contra-ataque, o time da MTV consegue abrir o marcador, agora 1-0. Que a história do Brasil se confunde com a história do futebol já é um assunto muito falado. Que o futebol e a música como identidades brasileiras sempre andaram juntos também. Agora, quem são os maiores responsáveis pela tradução do esporte dos campos para as artes populares? Muitos dos grandes musicistas brasileiros já trataram do esporte mais amado do país em suas músicas. João Bosco e Aldir Blanc, Moraes Moreira e os Novos Baianos, Cátia de França, Rita Lee, Naná Vasconcelos, Milton Nascimento e Marcelo D2. A lista é extensa. E de todos eles, um se destacou. Apaixonado pela alquimia, pelas religiões, pela ancestralidade, por Domingas e talvez acima de tudo pelo futebol, o nosso tema de hoje é um dos maiores cantores, músicos e compositores do Brasil e, quiçá, do mundo inteiro. Jorge Benjor, ou para os íntimos, Jorge Ben. Eu me chamo João Vasques, hoje estou na companhia de Cauã Fialques e esse é o episódio número 76 do Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Hoje falaremos do futebol vestido com as roupas e as armas de Jorge. Conversaremos sobre a popularização do esporte e a influência da música nesse processo, sobre a cartilha popular de exigências para um bom jogador, o sonho de jogar bola e o futebol como um mecanismo de identificação e esperança de ascensão social. E para aprofundar essa discussão conosco, o convidado de hoje é o professor e pesquisador Elcio Cornelsen. Elcio é professor titular da Faculdade de Letras da FMG, com doutorado em estudos germanísticos pela Freie Universität e estágios pós-doutorais na FGV, Unicamp, UFRJ e agora na UERJ. O Elcio conduziu diversas pesquisas que tratam da união entre o mundo do futebol e o universo da música. Parte dessas vezes falando também sobre Jorge Ben. Tudo certo, Elcio? Tudo certo, João e Cauã. Agradeço a vocês por mais este convite para participar do Passes em Passes, né? O podcast é uma referência para nós, né, pesquisadores e também pesquisadoras que se dedicam ao estudo sobre futebol, né? Uma honra poder estar aqui falando um pouco sobre a relação desse ícone, né, da música brasileira, que é Jorge Ben, e sua relação com o futebol, né? Quando eu comecei a ouvir música dele, lá no início dos anos 70, né, ele só se chamava Jorge Ben. E para mim assim ficou, né? Sempre como Jorge Ben, né? Dancei muito samba rock ou samba lanço, né? Como ele costumava dizer lá nos anos 70 e 80. Então, Elcio, você escreveu o capítulo O Futebol, Poesia na Literatura e na Música Popular Brasileira para o livro Produção de Sentido na Cultura Mediatizada. Nesse artigo, você aborda a relação entre esporte bretão e MPB. Dentre as músicas escolhidas para análise, a canção Ponta de Lança Africano, de Jorge Ben, ilustra a união entre os universos do futebol e da música. Na obra do compositor e cantor carioca, o eu lírico trata do misterioso jogador Umbabarauma e os aspectos que sua presença em campo causa nos espectadores. Por que falar de Ben é fundamental para compreender esse encontro entre música e futebol no Brasil? Penso assim que inicialmente a gente pode até dar uma breve passada pela biografia do cantor, né? Cantor, compositor e instrumentista Jorge Ben. Né? O nome dele mesmo é Jorge Duílio Lima Menezes e ele nasceu em 1937. Interessante, é o mesmo ano em que nasceu meu pai. E o Jorge Ben é um carioca de Madureira, né? Foi criado no Rio Comprido. Ele já tinha uma relação com o futebol, né? Ele sonhava ser jogador de futebol e chegou até mesmo a integrar o time infanto-juvenil do Flamengo, né? Que é o time de coração dele.
mas acabou seguindo o caminho da música, né, onde se tornou um dos maiores ícones brasileiros, né? O futebol perdeu um jogador, mas ganhou um craque, né, nota 10 no âmbito, da música. E a sua relação, né, a relação de Jorge Ben com a África, ela é visceral, né? É filho de Augusto Menezes e a mãe, né, Silvia Sambem Lima, é de origem da Etiópia, né? Mãe etíope. Eu considero o álbum África Brasil, né, onde está a canção Ponta de Lança Africano, né, é o 14º álbum da carreira, né, lançado em 1976, um dos mais belos da discografia do próprio Jorge Ben, né, não só por refletir essa junção afetiva do pai brasileiro e da mãe africana, mas também porque integra um elemento de percussão especial, né, que é o som dos atabaques, muito marcado nesse álbum, né? Instrumentos de origem africana, né, considerados sagrados e usualmente tocados em rituais religiosos afro-brasileiros, como o candomblé e a umbanda e empregados para convocar as entidades, né, os chamados os orixás, né? O som dos atabaques em ponta de lança africano, mas não só nessa canção desse álbum, né, do África Brasil, é muito marcado e ajuda a compor a associação melódica e o próprio tema da canção, né? Que Ponta de Lança Africano é uma canção que ficou até popularmente conhecida como um babaraúma, né? Sem dúvida, uma das mais belas canções dedicadas ao futebol já compostas pela MPB. E o peculiar, né, é que a narrativa da letra ela parece mesclar-se ao ritmo da própria música, né? O Jorge Ben emprega uma série de recursos para fazer essa junção entre melodia e letra, por assim dizer, né? Na quarta estrofe, por exemplo, o eu lírico se dirige ao jogador, produzindo assim textualmente um interlocutor, né? Olha que a cidade inteira veio aqui para te ver jogar, né? A personagem Umbabaraúma é referenciada, né? E como se a letra gingasse ao ritmo do jogador negro, né? Que ganhasse corporeidade em forma de homem-gol, né? Que é justamente o verso, né, um babaraúma, homem-gol, né, essa fusão entre homem-corpo e ali o gol, né? Eu até permitirei aqui citar o historiador Hilário Franco Júnior, na obra Dança dos Deuses, que é de 2007, ele tem uma observação muito interessante em relação à questão do ritmo, da africanidade, né, que eu penso que possa ser aplicado muito bem ao Jorge Ben, né? O Hilário Franco disse o seguinte, né, que futebol é linguagem corporal. E ao samba, com seus movimentos livres, suas gingas e seu ritmo acelerado, corresponde o futebol brasileiro de muita improvisação e dribles. As várias danças tribais dos africanos, muito atléticas e plásticas, corresponde ao futebol feito de imaginação e força que as nações negras, apesar da grande diversificação, praticam, né? Então, penso que é uma observação muito interessante que se aplica a essa canção Ponta de Lança Africano. Além disso, né, a canção, né, ela é muito marcada também por expressões rítmicas, como here, 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 corocondô, tererê, tererê, tererê. Na época que escrevi esse texto, eu cheguei a investigar também sobre essas expressões, né, são vocábulos expressivos, conversei com alguns músicos, conversei também com pessoas que conhecem, por exemplo, o Yorubá. Eu pensei poderia ser alguma expressão ligada ao Yorubá, ou mesmo algum vocábulo expressivo de rituais afro-brasileiros, mas não encontrei nada que marcasse o uso desses vocábulos expressivos pelo Jorge Ben nessas canções, né? E apenas a terceira estrofe evidencia literalmente essa dinâmica do corpo no espaço, né? No espaço-tempo. Porque há uma sequência, e eu tomo a liberdade aqui de citar alguns versos da canção, em que verbos de ação são muito marcados em sequência, né?
Pula, pula, cai, levanta, sobe, desce, corre, chuta, abre espaço, vibra e agradece, né? Num curto espaço de tempo, nós temos todo um modo de expressar pela palavra a própria movimentação do corpo, né? No ato de pular, cair, levantar, subir, descer, correr, chutar, abrir espaço, vibrar e agradecer. E é interessante que o próprio gol ele fica, na verdade, implícito aqui, né? Porque abre espaço, vibra por ter marcado o gol e agradece também por ter marcado o gol, agradece as divindades por ter marcado o gol. É uma canção nesse ponto do trabalho da expressão corporal através da poesia ou mesmo do discurso litero-musical, né? Muito bem sucedida essa proposta que o Jorge Ben faz nessa letra. É até difícil de fazer algum adendo em cima da sua observação, porque ela já é muito completa, né? Mas é muito interessante essa possibilidade de você unir o esporte, a movimentação corporal, é, e a letra, né, que está sendo dita junto da mesma coisa, você poder traduzir através de palavras que não são palavras, a movimentação e a energia, a emoção do esporte é realmente muito interessante. E eu não sabia sobre essa parte de você ter procurado em outras expressões linguísticas o significado e de realmente não ter é uma coisa muito interessante, né? Isso é uma coisa que vem do mais profundo interior do Jorge Ben para poder expressar essas coisas que não tem como expressar, né? Exatamente, né? É algo que ele empregou ali para dar uma ideia dessa corporeidade, dessa movimentação, né? Ele até né, tem uma estrofe que é um recitativo, né? Quase como fala, né? Como um narrador ao final, né? E que marca exatamente, né, a relação. Aí é que nós temos a designação mesmo, essa história de um babaraúma, um ponta de lança africano, um ponta de lança decidido, um barbaraúma, né? E nesse ponto, então, é a história desse homem-gol, né? Sabemos que ele é um jogador, sabemos que seu posicionamento tático é o de ponta de lança, ele é africano e é decidido, né? Ao narrar a história, né, do Umbabaraúma, o eu lírico deixa implícita a relação entre a prática do futebol e a negritude no modo de jogar do brasileiro, né? Acho que é um ponto muito importante a se marcar aqui nessa produção bem-sucedida da letra Ponta de Lança africano. Bom, e justamente na música Ponta de Lança Africana, Jorge Ben trabalha o imaginário das virtudes do jogador. Porém, em outras canções, Ben discorre sobre as habilidades exigidas de outros jogadores, assim como não deixa de elogiá-los quando deseja. Em Fio Maravilha e Camisa 10 da Gávea, o cantor adjetiva os craques Fio Maravilha e Zico como maliciosos, inspirados e os eleva a figuras mitológicas do futebol. Falando da popularização do acesso ao esporte e à música, que foram intensificados com o advento da televisão nas décadas de 60 e 70, como esses dois fenômenos, a música e o futebol, se influenciam e contribuem para a consolidação de um imaginário cultural brasileiro? Perfeito, Cauã. Eu penso assim, no caso da música, né, se a gente pensar especificamente na música, né, ela já havia se popularizado assim antes, né, com a ampliação do alcance da radiodifusão, né, a partir lá dos anos 30, né. Um momento especial, né, desse fenômeno, que estabeleceu um marco na relação entre futebol e música, se a gente pensar especificamente no âmbito do rádio, né, o futebol e música, foi quando houve a transição dos chamados hinos marciais, né, dos clubes de futebol brasileiros das décadas de 10 e de 20, que eram muito mais marcados como se fossem hinos quase com uma marcação militar, né, para a transição, então, para os hinos populares em meados da década de 40 e, como é de conhecimento geral, um nome muito importante é Lamartine Babo nesse processo, né? Lamartine Babo, famoso compositor de marchas de carnaval, lá desde o final da década de 20 ele já vinha vencendo concursos de marchinhas de carnaval, e em plenos anos 40 num programa da Rádio Mairink Veiga,
ele foi desafiado, né, o Lamartine Babo foi desafiado a criar os hinos para 11 clubes do Rio de Janeiro, né, o América, que era o time de coração dele, né, além do Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, Bangu, né, mas também do Madureira, do Olaria, do São Cristóvão, do Bom Sucesso e do Canto do Rio, né? E esse foi um momento, eu diria, o primeiro momento, assim, não que não tivesse ocorrido algumas composições, né? Se a gente pensar, por exemplo, até na música instrumental, o 1-0, né, do Pixinguinha, numa referência ao final do Sul-Americano de 1919. Então já havia algumas músicas assim, mesmo seja instrumental, seja cantado, onde o futebol era destacado, né? Mas a partir, né, da década de 60, sobretudo de 70, né, onde encontramos canções dedicadas a jogadores de futebol, como as de Jorge Ben, né, o Filho Maravilha, Fio Maravilha, que é de 72, Camisa 10 da Gávea, que é de 76, né? Houve um impulso ainda maior do que já havia, né? Podemos citar outros exemplos da relação entre futebol e música, como as canções Aqui é o País do Futebol, de 1970, né, do Milton Nascimento, embora ela tenha se popularizado não na voz do Milton Nascimento, mas sim na voz do Wilson Simonal, ali no contexto da Copa do México e da conquista do tricampeonato, né? E também Camisa 10, do Luiz Américo, que é de 1974, que era uma música em homenagem ao Pelé, né? E ao final da carreira de Pelé na seleção brasileira, né? Então, essa falta que o Camisa 10 faria, né? Mas a gente tem também outras canções, como o do próprio Jorge Ben, Zagueiro e Goleiro, que são de 74, né? E que a ginga se alia ao jogo no ritmo do sambalanço. E, sem dúvida, canções como essas, né, contribuíram para a consolidação do imaginário cultural brasileiro, juntamente com outras canções que se tornaram famosas posteriormente, né, em outra fase, como a canção Futebol, de 1989, do Chico Buarque, e também a canção É uma Partida de Futebol, de 1996, do grupo mineiro Skank, né? Eu penso que houve, sim, aí um impulso, né, grande, tanto pela radiodifusão e também pela TV, para uma profusão maior aí de composições musicais que trazem o futebol. E para continuar o papo, eu queria agora abordar outro artigo seu, intitulado Futebol e Discurso da Desigualdade Social em Canções da Música Popular Brasileira, para que a gente possa falar agora do imaginário brasileiro sobre o futebol. A popularização do esporte, já observado como aspecto identitário do povo brasileiro, por sua vez, quando dita pelo Jorge Ben, é evidenciada num trecho de outra música, quando ele diz: Moro num país tropical, eu tenho um Fusca e um violão, sou Flamengo e tenho uma nega chamada Teresa. E nesses versos, além do aspecto geográfico, Ben faz questão de esclarecer seu estado civil, mostrar seu recorte socioeconômico e, especialmente, se identificar como flamenguista, algo que para ele é tão importante quanto qualquer outro aspecto de sua personalidade. Aparecendo o futebol como aspecto identitário nas artes deixa explícita a inserção do esporte na sociedade. A partir de que momento começamos a observar o futebol como um tema para as artes e como elemento essencial de identificação do povo brasileiro? Bom, embora possamos identificar a presença do futebol, né, enquanto tema na literatura e na música a partir das décadas de 10 e de 20, sem dúvida é na década de 30 que isso se intensificará, por assim dizer, muito por conta do próprio projeto de nação que se procurava colocar em prática na era Vargas, né? Nas artes plásticas, por exemplo, encontramos pinturas magistrais nesse período dos anos 30, né? É o caso, por exemplo, da pintura da obra Futebol, de 1934, do pintor modernista Francisco Rebolo. Inclusive, o Rebolo era ex-jogador do Corinthians na década de 20, né? E essa pintura, Futebol, de 34, do Rebolo, ela ilustra a capa da segunda edição da obra O Negro no Futebol Brasileiro, né? A primeira edição é de 47, a ampliada é de 66,
mas a de 94, que é a segunda edição, traz exatamente essa pintura, né, no livro do Mário Filho. E também uma outra pintura ali de 1935, também com o título Futebol, que é do Di Cavalcanti, né, um dos grandes nomes ali das artes plásticas brasileiras. Mas, em minha opinião, né, o maior exemplo do período não vem das artes plásticas, nem da música, vem da literatura, que é o poema Aos Heróis do Futebol Brasileiro, que é de 1938. Penso que ali é o primeiro né, a gente vai encontrar menções ao futebol, por exemplo, no romance Macunaíma, do Mário de Andrade, nos anos 20. Aparece também o futebol num pequeno poema dentro da obra Memórias Sentimentais de João Miramar, do Oswald de Andrade, um romance de 1937. Mas nesse poema, que é um poema da escritora modernista Gilca Machado, ele é todo centrado não só ao futebol, mas à seleção brasileira e ao desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1938, na França, né, em que no primeiro torneio, né, era a terceira edição da Copa do Mundo, e pela primeira vez a seleção brasileira ficou colocada ali entre as principais, né, ocupando o terceiro lugar na competição, né? Então eu tomo aqui a liberdade de citar duas estrofes, onde não deixa de transparecer o tom ufanista ali do período do Estado Novo na era Vargas, a partir desse projeto de nação que se procurava implantar, né? Também no âmbito artístico cultural. Eu vou citar então: as almas dos brasileiros, distantes, vencem os espaços, misturam-se com as vossas, caminham nos vossos passos para o arremesso da pelota, para o chute decisivo da glória da pátria. Que obra de arte ou de ciência conteve a ideia e emotividade de vossos improvisos em voos e saltos, ó bailarinos espontâneos, ó poetas repentinas, que sorrindo oferecestes vosso sangue à sede de glória de um povo novo? Final aqui da citação do poema da Gilca Machado. Agora é a hora do quadro Leme Indica, no qual recomendamos livros, filmes e séries. No Passes em Passes, nossos convidados participam e você fica por dentro dos conteúdos relacionados ao tema de cada episódio. Elcio, qual a sua indicação para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje? Olha, Cauã, eu vou tomar a liberdade de não indicar de inicialmente um livro ou disco, eu vou indicar uma canção em especial, que é a canção Eu Quero Ver Gol, de 1996, né, que integra o segundo álbum do grupo Rapa. Essa canção encena um dia na vida de um jovem morador de um morro, provavelmente localizado na zona norte do Rio de Janeiro, que programam seu domingo de lazer, né? Ir à praia na badalada Zona Sul e de lá seguir para o estádio do Maracanã para torcer para o seu time de coração. Se puder fazer ainda uma indicação extra, aí sim eu indico um livro, eu indicaria Futebol no País da Música, é um livro de 2009, de Beto Xavier, que é o principal estudo sobre a relação entre futebol e música no Brasil, escrito até aqui os nossos dias, né? Futebol no País da Música. A partir do momento em que o futebol é observado não só como elemento fundamental na cultura brasileira, mas também como uma ferramenta de mobilidade social e financeira, esse ideal de ascensão começa a aparecer também nas canções. Na música Meus Filhos, Meu Tesouro, também do disco África Brasil, de Jorge Ben, o eu lírico, um pai, indaga seus três filhos sobre o que eles pretendem ser quando crescer. Jesus Correia, um desses filhos, afirma a vontade de ser tesoureiro-presidente, enquanto Anabela, dentro da dinâmica patriarcal, ainda muito forte à época, deseja ser mulher de milionário. Já Arthur Miró, quando assim como os outros, é perguntado sobre o que quer ser quando crescer, diz que sonha em ser jogador de futebol.
Se você acredita que essa experiência do futebol como desejo aspiracional das famílias brasileiras para seus filhos influenciou na consolidação desse esporte como opção de carreira e possibilidade de melhora de vida para os muitos brasileiros? Olha, João e Cauã, sem dúvida, viu? Embora sejam pouquíssimos aqueles que atingem um lugar ao sol, né? No chamado futebol globalizado, né? O futebol não deixa de representar uma máquina de socialização, né? Uma expressão do sociólogo Roberto da Mata, né? Essa máquina de socialização. Né? Um dos grandes marcos musicais desse tema, né? Em tom de crítica social é a canção Brazuca, né, que é de 1999, do rapper Gabriel Pensador, né, o Gabriel Contino, em que nós temos duas trajetórias polarizadas, né? Nós temos, de um lado, o Brazuca e, de outro lado, o Zé Batalha. Eles são irmãos, né? Moram na favela, trilham caminhos contrários, né? Enquanto o Zé Batalha trabalha e se esfola, né? E não consegue uma projeção, uma ascensão, né? Seu irmão, né, se torna jogador de futebol de sucesso, ele vai jogar na Europa, chega à seleção brasileira, né? E o Zé Batalha, né, trabalha, fracassa e acaba sendo assassinado, né, por policiais ao ser tomado por bandido. Nessa canção, né, que é uma canção de protesto do Gabriel Pensador contra a desigualdade social, não deixa de estar presente também a ideia do dom, né, o dom daquele que vence na vida jogando futebol profissionalmente, não obstante todas as adversidades sociais para muitos, né? É interessante que a canção ela se inicia da seguinte forma, né? Futebol não se aprende na escola. No país do futebol, o som nasce para todos, mas só brilha para poucos. E brilhou pela janela do barraco da favela onde morava esse garoto, chamado Brazuca, que não tinha nem comida na panela, mas fazia embaixadinha na canela e deixava a galera maluca. Era novo e já diziam que era novo Pelé, né? Então a gente vê essa introdução, né? Essa marcação, né? Quase do dom, né? Que o garoto, o Brazuca, apresentava e que possibilitou, né? Que ele então desse futuramente início a uma carreira, mas uma carreira para pouquíssimos, né? E é muito interessante fazer essa associação com o Pelé logo de cara, porque a gente trata de novo daquele tópico da mistificação e da mitologia em volta dos jogadores de futebol e como eles se tornam muito mais do que jogadores, né? Eles se tornam figuras que transcendem qualquer barreira de profissão ou artística ou então é muito interessante que quando surge alguém e que essa dinâmica de ascensão que ela só funciona através das artes ou do esporte, que a pessoa seja logo comparada, como acontece com o Endrick atualmente, como está acontecendo com o Estevão agora, e já foi com o Vini Júnior, então é muito interessante, né? Exatamente. E até me lembrei, né, de uma frase do cineasta João Moreira Salles, né? Certa vez ele fez um comentário, ele rodou juntamente com o Arthur Fontes, eles rodaram o documentário Futebol, né? Um dos principais documentários sobre o tema no Brasil, é um documentário em três partes, lançado em 1998, foi rodado nos anos 90, né? E numa entrevista ele disse que, né, sobre o futebol, né, enquanto fator de ascensão social, porque esse documentário ele procura mostrar a dificuldade do ingresso da carreira, a carreira em andamento e a aposentadoria do jogador, né? Então ele foi indagado, né, sobre a dificuldade do jovem ingressar na carreira de jogador, e eu cito as palavras dele que eu considero muito interessantes. É mais fácil ser aceito para fazer física nuclear em Harvard do que conseguir ser jogador profissional, porque é tanta gente atrás desse prato de comida. Final da citação, né? Então, há essa perspectiva, né, de que se investe bastante, né, muitas vezes no sonho, mas também na busca, né?
de que esse sonho se concretize, né? Mas são pouquíssimos mesmo que conseguem ascender a uma carreira de jogador profissional. E acho que esse é outro aspecto interessante que também une o futebol com a música, né? Como você tinha falado do Jorge Ben, que cogitou ser jogador de futebol, acho que o Djavan também passou por a mesma experiência, né? Se eu não me engano, foi a mãe dele que falou: não, não faz futebol, não, vai ser músico. O que é até um pensamento engraçado, né? Por serem Exato. duas dinâmicas de risco. E esse ponto assim da própria busca, né, nas manifestações culturais para uma projeção, né? Tanto no futebol, nas artes em geral, na música, né? Mas infelizmente, tudo que é bom dura pouco, e por isso é fim de papo no Passes em Passes. Agradecemos a sua audiência. Gostou do episódio de hoje? Então aproveita e segue a gente lá no Instagram e no YouTube, no @LemeUERJ, e acompanhe os textos do nosso blog em leme.uerj.br. Elcio, muito, muito, muito obrigado. Eu gostaria de fazer mais milhões de perguntas, porque eu acho esse tópico de pesquisa que você tem maravilhoso e daria para falar por muitas horas aqui, mas infelizmente eu tive que selecionar só algumas para poder te fazer. Fiquei me segurando aqui para poder não estender isso aqui por horas, mas eu queria muito te agradecer pela presença aqui, pela disponibilidade e por falar coisas incríveis que eu não sabia e que eu vou pesquisar mais ainda agora sobre. Espero que todo mundo que está ouvindo o podcast também tenha curtido tanto quanto eu. Eu é que agradeço, João, agradeço a você, ao Cauã, a toda a equipe do Leme, né? E sempre que precisarem, podem contar comigo aqui para colaborar aqui. Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, com coordenação geral de Ronaldo Elal e coordenação do projeto de extensão de Fausto Amaro. O episódio de hoje teve produção, roteiro e edição de João Vasques e supervisão técnica de Gustavo Fernandes. Nosso programa é quinzenal e esperamos vocês no nosso próximo episódio. Tem muita coisa boa por aí. Segue a gente. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.